bateu a claquete, agora gravando. Olá, todo mundo, olá, Glenda! Gente, estamos na 11ª aula, falta só mais uma. É o final do... os alunos aqui, o FRJ, e assim como, né, todos nós, a gente está aprendendo a conviver agora com esse mundo remoto, né? E aí está sendo um grande desafio para o UFRJ, para as universidades, para as aulas, né? Eu acredito que seja um desafio maior, por exemplo, para a aula de pessoas de ensino fundamental, para crianças. Deve ser complicado. Mas aqui a gente está nessa aula que é o período letivo, e nós estamos, período letivo excepcional, e nós estamos no final, né? No finalzinho. Eu imagino que os alunos estejam, né, aquele final de período, entrega de trabalho, entrega daquilo. Então, assim, né? E aí, Glenda Nicásio, queria saber, fazer uma primeira pergunta. Você, olha só que bacana. A Glenda está ingressando, a Glenda Mello. Boa noite, Glenda. Glenda Mello, boa noite. Você está dando aula, né? Ah, o seu microfone está fechado. Sim. Pronto, Boa noite. agora... Boa noite. Desculpa, gente, eu estava em aula e os alunos, não, normalmente nós terminamos às 20, mas foi um pouquinho a mais hoje. Entendo. Olha, eu estou muito feliz aqui, que eu estou, assim, pode ser besteira, mas eu estou um pouco emocionado, porque eu queria muito, quando eu conheci a Glenda Nicásio, que foi, quer dizer, eu já conhecia dos filmes, mas quando eu conheci no Festival do Conhecimento, a conversa nossa, aquilo ali me marcou muito. E eu conheci a Glenda Mello através assim, por tabela, através da minha esposa, Bárbara Tavella, que ela não aguentou, ela está aqui. Tá aí a Bárbara Tavella. Olá, Bárbara. Ela está aqui assim, ela é para não dar microfonia, para ela ficar, ela está lá no outro cômodo. Aí é o seguinte, a Bárbara Tavella, ela trabalha comigo na UFRJ. Hoje ela é super poderosa, ela é superintendente de extensão da Pró-Reitoria de Extensão, trabalha com a Ivana Bentes. Então, aquele Festival do Conhecimento, Glenda Nicásio, que a gente fez, essa mulher aqui que estava coordenando tudo. Ela que... Né? E aí, a Bárbara, ela fez uma aula com a Glenda Mello, foi ano passado, não foi, Bárbara? E ela foi falando, ela ficou surpreendida. A Glenda Mello, gente, ela não é do audiovisual e ela traz um olhar, né, ela da letras, a Bárbara também é da letras, e ela traz um olhar bem bacana, assim, surpreendente, que abre outras perspectivas. Por isso que eu passei a te acompanhar, Glenda Mello. Passei a te acompanhar, assim, é a primeira vez que eu estou falando com você, né, de fato, mas eu passei a te acompanhar e eu queria muito que vocês duas se conhecessem, Glenda Nicásio e Glenda Mello. Eu sempre coloquei isso na cabeça, eu acho que eu fiz essa aula para essa desculpa aqui de estar nesse momento. Então sejam bem-vindas e bem-vinda, Bárbara, nossa aluna convidada. Eu queria começar com você, Glenda Nicásio. Você chegou, né? Como você chegou ao cinema? Você é mineira, como eu, né? Mas foi lá para o Recôncavo Baiano, na universidade que virou uma referência, né? E você fez também essa referência. Mas como você chegou no cinema e como você chegou no Café com Canela? Opa, o som tá... Agora foi. Boa noite, gente. Boa noite, Bárbara. O Lobo eu já falei. Boa noite, Glenda. Nossa, é muito prazer estar numa conversa que tem outra Glenda. Glenda é uma coisa que você encontra a cada 10 anos na vida, né? É muito difícil encontrar uma Glenda. E ainda mais... Nossa, adorei. Muito obrigada, Mauro. Então, eu
o cinema acontece para mim de uma forma bem inesperada, assim. Eu não tinha nenhuma ligação, né? Venho de uma família que não tem ligação com as artes no geral. E aí, acontece quando eu venho fazer o FRB, né? Quando eu venho fazer o curso, eu sou da primeira turma do SISU, da turma de 2010. Então, eu tinha acabado de sair da escola, assim, né? Do terceiro ano, finalizar. Não estava pensando em fazer universidade, porque estava trabalhando no comércio, estava numa outra onda, assim, de juntar dinheiro, de me manter minha casa com os meus pais. E aí aconteceu de ter esse SISU, e aí eu fui fazer um teste para ver como eu tinha sido, assim, a minha pontuação. E nesse teste tinha que selecionar alguns cursos, né? Tipo, duas ou três opções de curso. Eu coloquei teatro, que era uma coisa que eu desenvolvia na adolescência, na minha cidade, né? Interior de Minas, então teatro é muito forte no interior de Minas. E cinema veio porque eu gostei da grade. Eu olhei a grade e eu achava que tinha, embora eu não tivesse nenhuma familiaridade com o cinema, tinha ido no cinema, assim, antes de fazer cinema, eu tinha ido no cinema, acho que, sei lá, 5 vezes na minha vida toda, sabe? Uma coisa muito pequena, cinema de shopping, né? Não era uma coisa que me despertava afeto nenhum. Mas eu comecei a fazer muito mais pela grade, porque falava de coisa, falava de fotografia, direção de arte, era uma coisa que eu já gostava pelo teatro, encenação. Então, muito nessa coisa de tem várias possibilidades, né, assim, dentro do que eu queria fazer. E também minha família encarou com mais facilidade, assim, falar que eu ia fazer cinema do que fazer teatro. Fazer teatro ainda era uma coisa. Então foi assim um acaso, né? Também acho que não existem acasos, mas eu acho que acabei embocando nesse lugar. E aí quando eu chego na UFRB em 2010, eu descubro a linguagem, né? A linguagem cinematográfica. Acho que foi a minha primeira aula de cinema foi sobre linguagem, com a professora Angelita Bogado, que é uma querida, uma amiga querida. E isso muda tudo, assim, para mim. Assim, me faz até, tipo, me afastar totalmente do teatro e ficar totalmente apaixonada pelo cinema, assim, justamente pela linguagem, pelo poder de criação de códigos, né, criação de sentido, e também essa noção de que existe uma estrutura por detrás das verdades que a gente consome, né? Quase que foi uma coisa de tipo, é assim que o mundo funciona. Então, que bom, sabe? Tipo, nossa, descobri isso. Poderia ter passado uma vida inteira sem saber que funcionava assim essa estrutura, né? Essa estrutura desse real inventado, né? Que tudo é ficção, tudo é uma invenção, tudo é ponto de vista, né? Eu acho que a linguagem e o ponto de vista foram duas coisas que me pegaram, assim, me fizeram me reorganizar, assim, enquanto sujeito mesmo no mundo. E o Café com Canela vem enquanto um processo dessas questões todas, né? Em 2010, em 2011, eu abro uma produtora junto com o Ari Rosa, com a Márcia Souza, com o Henrique Rosa, e aí a gente começa a fazer tudo, né? Porque quando você não abre a produtora, mas a gente trabalhava num formato muito coletivo, de fazer tudo coletivamente, dividindo direção, dividindo todas as funções, era muito coletiva a nossa estrutura, mas entendendo que abrir uma produtora e ter um CNPJ era uma forma de concorrer também a espaços de financiamento, de editais, né? Então, e projeto era uma coisa que eu sempre quis saber escrever. Eu lembro que quando eu estava no teatro, assim, que a galera né, a galera era bem mais velha que eu, geralmente. Meus bandos eram sempre mais velhos. A galera sempre escrevia muito um projeto. Eu lembro muito de falar, gente, eu preciso aprender a escrever um projeto. E aí, quando eu abro a produtora, a gente meio que se dedica a isso também, né? Dentre as tantas outras coisas, assim. Mas a gente fez muita produção de evento, cobertura de evento, começamos a trabalhar com cinema e educação. A gente fez de tudo, assim, quando você não sabe o que você quer fazer, você faz de tudo, né? Até ir apurando, assim, entendendo e falar, não, acho que queremos trabalhar com realização de cinema mesmo, com filmes, né, num lugar um pouco mais autoral, mas no sentido de ser filmes que tenham, né, que se relacionem conosco e ao mesmo tempo trabalhando com cinema e educação, que é uma outra vertente que para mim super tá junto, assim, não são, parece que fazer cinema é só set, né? Parece que é só câmera, ação. E não, né? Fazer cinema é muita coisa. Cinema e educação eu acho fundamental, assim, para minha formação enquanto diretora também. Aí o Café vem nesse percurso, assim, né? De
também 4 anos de desenvolvimento de roteiro, de trabalho, de tipos de produção possíveis, até que a gente consegue aprovar ele num edital de arranjos regionais, que também ele só foi possível por conta dessas políticas de descentralização, né? Eu, no geral, tenho uma história que é bem... Só é possível... Eu sou muito o resultado das políticas dos últimos anos, assim, né? Eu entro na universidade pelo SISU, eu entro, né, com a nota do Enem, começo a fazer cinema, faço o primeiro filme com um edital de descentralização, que aí a gente não concorria com o eixo, né? A gente concorria internamente, dentro do estado só. Então, e o café vem com esse lugar, assim, porque a gente também tinha tinha feito muitos projetos do Café com Canela. A gente estava num lugar, assim, de falar, essa é a última vez que a gente vai inscrever. Se ele não for aprovado, a gente vai mudar de foco, porque parece que o mundo não está querendo que ele exista, né? Que eu acho que é importante também ter esse timezinho, né? Da hora de, talvez, parar, né? Às vezes o seu projeto não é tão importante quanto você acha que ele é. A gente estava quase nesse momento. E aí... Mas o Café trouxe esse último projeto que a gente inscreveu, que foi o projeto que foi aprovado, selecionado no Arranjos Regionais, foi um projeto que a gente entendeu também um pouco de qual era o cinema que a gente gostaria de fazer, né? Um cinema que é feito em Cachoeira, que é feito no Recôncavo, né? E conseguiu moldar todas as estratégias de produção, criar arranjos e muito dialogando com a economia criativa, que desse conta de realizar um longa-metragem numa cidade interior, assim, numa cidade pequena, de, sei lá, 30, 40 mil habitantes, né? Então, é um pouco por aí. Maravilha. Engraçado, né? Falando algumas coisas que eu vou jogando aqui. Cinema e educação, algumas chaves que você coloca de cinema e educação, a linguagem, o código, que isso vai estar presente no Café Canela e nos outros, né, no Ilha. Esqueci, eu vi os 3. Caramba, deu um branco. Qual que é o terceiro, gente? Até o fim? Até o fim. Até o fim, isso. E aí fiquei, assim, é muito bacana e também perceber como que nasce essa ideia, como que tem as coisas nascem, mas as coisas têm que ter algum lugar para nascer, né? Alguma oportunidade para que ela nasça. Algumas portas têm que se abrir, você tem que colocar o pé nessa porta para ela não fechar, e mesmo a porta aberta não é fácil, né? A Glenda Licácio, Glenda já deve falar isso direto, né, para você, assim, porque é na cara, né, a estatística, porque eu acho que o último filme dirigido por uma mulher negra, de longa, de ficção, foi em 1980, bolinha, alguma coisa assim, e se você olhar, não tem diretoras negras nos últimos 10 anos, 20 anos, 30 anos, assim, roteirista. Esse filme Café Canela, então, com a Glenda, foi o primeiro longa de ficção competitivo em Brasília, então, de uma mulher negra. Isso diz muita coisa, para além também disso. Só você já diz isso. E os seus filmes são... parece um núcleo do recôncavo baiano, né? Mas cria um polo que traz conversas, que aí eu já vou lá nos filmes de plástico, lá em Contagem, e tem uma gama de conversas dessa questão da negritude e de um cinema, de um novo respiro. Mas eu queria chamar agora a Glenda Mello, porque eu convidei a Glenda Mello a ver o filme, e aí eu estou curioso para ouvir suas impressões. Glenda, pode falar com a gente agora? Posso. Bom, quero dizer que é um prazer estar aqui. E ainda mais com uma outra Glenda, é tão raro. Eu conheci até agora, nesses 46 anos, 2 Glendas. Então, eu acho muito bom. Quando assisti, eu não sou da área de cinema, né? Como o Mauro já disse, eu sou da área de letras. E quando eu assisti ao filme, muitas coisas vieram à minha cabeça. Primeiro, eu pensei, as minhas alunas todas precisam assistir esse filme, os meus alunos também. Porque eu acho que naquele filme, pensando pra gente, assim,
para quem é da letras, né? Eu trabalho com narrativas e com discurso de raça, gênero e sexualidade em contextos online. Eu acho que o seu filme me trouxe assim como nós resistimos, como nós nos reinventamos, mesmo nos momentos de muita dor. Nós temos uma capacidade, e estou falando das mulheres negras, né? Dos homens negros, de uma comunidade LGBT negra, que comparecem ali no seu filme, né? E fiquei pensando o quanto ele fala de resistência, o quanto ele fala de reinvenção, e fiquei pensando assim também o quanto ele me falou de esperança, sabe? O quanto ele me falou de esperança. Então, ver aquelas personagens circulando, encenando essas performances de que podemos fazer outras coisas e podemos ser outras coisas, né? Então, na hora que você coloca um médico negro, eu achei o quanto que isso é bom de se ver, o quanto que o filme precisa circular e circular para que mais pessoas negras olhem para aquele filme e digam, eu posso também ser uma médica negra, né? Um médico negro. Achei assim, fiquei pensando naquela mulher que sofre a dor da perda de um filho e que ela sofre uma morte, mas que ela renasce, que ela se reinventa, né, com a ajuda de uma outra mulher negra. Então, eu gostei muito do seu filme e fiquei pensando que ali você traz narrativas muito próximas a todas nós, né? Então, eu estudo narrativas, me lembrou muito de textos, de dados que eu tenho de outras mulheres negras que colocam nos seus textos como é que elas vão se reinventando, se reconstruindo e se desconstruindo ao longo desse processo. Então, essa foi assim, a minha primeira impressão. Olha, eu vou pegar um gancho da Glenda Mello sobre coisas que nos tocam, coisas que a gente viu. Eu vou compartilhar aqui, vou tentar compartilhar aqui uma parte do filme que... Vamos ver se eu consigo. Logo na abertura, temos... Bom dia, flor do dia, aniversário de Paulinho. Ai, tu tá enchendo já, Paulo, para com isso. Bom dia, flor do dia, aniversário do... Coisa mais Então temos essa abertura com essa voz, né? Com essa... Parece que eu tenho duas crianças em casa. Coisa mais... Com essa... Isso é um VHS de uma família, e aí você fica olhando com essas imagem que você fica... que o filme te mostra isso. Então, o que é isso? Férias familiares, mas com essa voz de outro momento. Que momento é esse, né? E aí tem depois chega, a gente vê uma festa. Festa de uma família negra. Isso aí já me bate logo de cara uma questão que, assim, geralmente eu vejo filmes e imagens de família são Super 8, são pessoas brancas, né? Porque a memória, como é que a gente... É difícil a gente ter essa memória. E o filme já traz essa memória, né, com um VHS de uma família negra e que me bateu. A minha filmografia, minhas referências visuais são de outra. Lá na Europa, sei lá, Super 8, 1960, falei, caramba, Super 8, 1960, película, né? Vê se um pretinho ia ter isso. E aí isso aqui é uma das cenas, e tem uma que eu vou jogar aqui lá pro final. E eu vou aumentar o áudio aqui. É importante o áudio. Tá. Passar a bola, mano. Ousado. Isso acontece aos 59 minutos, quase uma hora, e
mais um pouco para frente, temos uma cena rápida, que é belíssima também. Mas, mulher, tu tava conseguindo enxergar alguma coisa aqui? Eu vou pedir um pouco de paciência, que agora eu vou colocar uma outra coisa aqui, que foi uma conversa que a gente teve com a Glenda Nicásio sobre uma mesa do Festival do Conhecimento, esperando o Spike Lee brasileiro. Aí teve o Joelzito, teve o Gabriel Martins e teve a Elisa Lucinda, que me pegou desprevenido. Eu vou colocar aqui agora. A coisa mais impactante do Café com Canela da Glenda, para mim, foi o teatro lotado, o cinema lotado, todo mundo assistindo, que era um festival, e aí teve a cena do barulho do pente, cabelo crespo, coisa que eu acabei de fazer, com um garfo penteando o cabelo, e o barulho do cabelo e o pente, o barulho da minha vida, desde que eu parei de alisar o cabelo, sei lá, 16 anos, 17, eu comecei a chorar por ter 60 anos e nunca ter visto o som do meu cabelo no meu cinema do meu país. Isso foi uma... Eu não consigo lembrar disso sem me emocionar, porque pela dor de ser tão tardio ao mesmo tempo, mas por ter chegado essa hora. E o tambor de louvação por ter chegado essa hora, sabe? E essa é uma coisa que pode passar despercebido por uma sinhazinha que sempre se viu no cinema com longas cenas de escovação, né? Essa cena é uma cena que todo mundo conhece, emblemática no cinema branco, né? Aquela mulher, aquele cetim, aquele quarto nobre, e quando não ela, alguém sempre escovando os cabelos, e cabelo negro não tinha nunca esse olhar, né? Então é isso, eu sou muito brincalhona assim. Então é isso, né? A Elisa Lucinda solta uma dessa, e aí, vai, Mauro, fala aí eu tô chorando, né? Mas eu não preciso pagar esse mico de novo. Mas, Glenda Mello, eu queria que você me dissesse um pouco sobre isso essas duas cenas que eu mostrei, que parecem tão simples, né? Mas simples para quem, né? Sim, eu acho que essa cena, quando eu a vi, e na hora que você coloca aqui de novo, né, mostra muito o quanto eu acho que tem várias coisas, né? Assim, eu concordo, nós não nos vemos essas cenas da gente penteando os cabelos, dos nossos penteando os cabelos, do como o cabelo constrói identidade, né, para as pessoas negras, e do quanto esse cabelo é maltratado, do quanto esse cabelo, né, na hora que ela joga esse garfo para lá, nesse primeiro pentear, o quanto, para mim, quando vi, me mostra assim, o quanto é essa dificuldade de lidarmos com nós mesmos, que passa também pelo próprio cabelo, pelas nossas dores, né? E que somos construídos num contexto histórico e social como essa pele não é bonita, esse cabelo não é bonito, as suas dores não são valorizadas. E depois, um outro momento em que ela faz essa outra ação de pentear os seus cabelos e de olhar no espelho.
né? Quantas de nós, quantas meninas negras, adolescentes negras, mulheres negras não se olham no espelho? Elas penteiam o cabelo sem se olhar no espelho. O que é esse olhar para si? Né? Então, acho que é muito importante pensar e trazer isso com toda essa potência para o cinema, porque nós estamos aí dentro de um contexto que circulam muitos discursos que nós não temos nem o direito de nos olharmos numa cena muito simples, que é pentear um cabelo. Né? Então, assim, isso me lembrou muito a minha avó, mãe do meu pai, que ela penteava os cabelos sem se olhar no espelho o tempo todo. E eu sempre me questionava, pequenininha, por que ela não olhava no espelho, né? O que ela via, né? E o medo do quê? Medo de quem ou do que ela via naquele espelho. Então, isso foi... Eu acho que trazer essa cena é uma forma de desconstruir que o espelho também é para nós. Que o pentear os cabelos também é para nós, né? Eu vou também pegar esse gancho, né, da narrativa. Nós nesse curso, o primeiro convidado que a gente chamou foi o Swahili, e ele tem um curta bem bacana que chama Cabelo Bom, que ganhou Gramado há uns anos, e é um documentário que trata especificamente da questão do cabelo. E ao longo do curso, a gente viu outras imagens da questão do cabelo. Por exemplo, no último, Chico Santos, que é um outro curta que é muito bom também, Estamos Todos Aqui, de uma mulher trans, uma mulher negra trans, e no filme ela se assume, e aí ela é mandada embora de casa, e ela sempre está com o cabelo preso, quase alisado, mas muito preso, e tem que sobreviver. E aí no final tem um outro lado lá que é em Santos, e tem um despejo, né? E aí ela parte para cima. Quando ela parte para cima, ela solta o cabelo e fica uma juba assim poderosa. E eu perguntei para o Chico também sobre essa questão do cabelo e o uso da narrativa. E ele falou assim, era para isso mesmo. E como a Glenda Mello bem notou, né, tem um primeiro momento, né, uma coisa meio raivosa com N questões do filme e esse olhar depois, já mais para o final do filme, dela se reencontrando. Eu queria que você falasse sobre essas questões que parecem simples e com o uso narrativo, dentro da narrativa do filme, Glenda de Cássia. Que bonito. Gostei, Glenda, de te ouvir, gostei de você falar. Até anotei aqui você falando sobre a sua avó. E é mesmo, né? Como esse lugar é um lugar de dor, né? Eu lembro também, tipo, porque eu lembro muito dessa coisa de pentear cabelo. E nunca não consegui pentear o próprio cabelo, né? Isso era uma coisa que me dava muito... Qual que é o nome, gente, dessa coisa quando a gente não consegue fazer, não consegue agir? Qual que é o nome dessa palavra? Uma paralisia? Você ficava paralisada? Não é paralisia, não. É tipo, você não se sente... Vai vir, em algum momento vai vir. Uhum. Mas não me senti ativa, assim, né? Te bota nesse lugar de tipo, caramba, eu não consigo nem cuidar do meu próprio corpo, né? Não consigo cuidar do meu próprio cabelo. Quando é criança é mais natural, né? Porque é natural, né? Mãe dá banho, mãe faz tudo. Mas eu lembro desde criança como era dolorido, né? Pentear cabelo era aquela coisa, sentar no meio das pernas e pentear o cabelo. E era uma coisa que não era rápida, né? Geralmente, então, fazia aqueles... Não deixava solto, porque deixar solto, né? Primeiro que não era dito bonito e emaranhava muito fácil. Então, era sempre trançado, sempre preso, né? Muito creme, sempre molhado. E o quanto tipo era um lugar que também tinha isso, né? Você tinha que fazer os penteados porque você, né, a mãe não tinha condições de pentear todos os dias também, né? Uma coisa que demorava no mínimo 1 hora para pentear o cabelo de uma criança assim, com cabelo crespo, né? E aí, porque fazia as tranças, porque, né, se passasse só um creme e deixasse solto, ia ser muito mais rápido. Hoje eu faço isso, 5 minutos. Mas...
E depois eu lembro quando cresci, quando eu fui ficando um pouco mais adolescente, pré-adolescente, eu lembro desse pensamento, assim, de tipo, nossa, eu não consigo pentear meu próprio cabelo. Impotência, sentimento de impotência. E, e é muito doido. E acho que isso é uma coisa que nos pega, né? No filme da Yasmin Tainá, no Cabela, também tem isso. E o Cabela é um filme que é antes do Café até. Bem lembrado, Cabela. Vem antes do Café e assim, eu assisti o Cabela depois de ter feito o Café, acho que foi depois, assim que eu acabei o Café, eu lembro que eu fui numa exibição que estava passando o Cabela aqui em Cachoeira. E aí eu lembro que eu via alguém conversando sobre isso com a Yasmin Tainá também. Na época o Café não tinha nem sido montado ainda, só tinha sido gravado. E é uma referência, assim, né? Por mais que não seja uma referência direta, mas são filmes que se comunicam, né? Se comunicam muito nesse lugar. No filme da Yasmin Tainá também a gente ouve o barulho do pente passando pelo cabelo. Acho que no Café com Canela também tem esses dois momentos, né? Um momento de raiva, de não aceitação, de não cuidado, né? Consigo, né? De não amor, porque é muito difícil se amar mesmo, assim, né? E eu acho que o cabelo é uma coisa que é um ponto de virada, assim, né? Se a gente fosse falar de narrativa e falar, né, dos plots todos das nossas vidas, o cabelo, com certeza, na identidade é uma coisa que, né, eu acho que comecei a me tornar uma mulher negra melhor a partir do momento que eu também tive esse encontro com o cabelo, né? E é bonito como isso são pequenos símbolos, né? Que se comunicam diretamente com um público muito específico, né? E eu acho isso muito legal também do Café. O Café eu tive a experiência de mostrar ele em Roterdã. Não, se bem que não, Roterdã eu fui com Ilha. O Café eu não fui para Roterdã, ele só passou lá. Mas assim, já tive a experiência de mostrar ele em lugares muito, muito, muito distantes de um lugar negro, de uma comunidade negra. E as pessoas, assim, pessoas brancas, tal, chorarem loucamente, se emocionarem loucamente. Acho que o Café tem isso, assim, né? Acho que ele tem esse lugar da universalidade que é posto, assim, né? Tipo, tá falando de questões que são de amor, de morte, de dor, de comunidade, de enfrentamento, né? De estar junto, de encontro, que são questões universais nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, é impressionante como, por mais que ele seja um filme que dialogue com todas as classes, as raças, digamos assim, ele toca em lugares muito específicos para a comunidade negra, assim, sabe? Tipo, é o tipo de coisa, assim, pequenos arranjos, assim, que a pessoa que é negra vai ter uma outra compreensão do filme, assim como a pessoa que é de candomblé vai ter uma outra compreensão do filme, assim, enfim. E eu acho isso muito interessante, né, também, assim, porque parece que é um público que é muito amplo, e é bom que seja amplo também. Eu acho que faz com que as pessoas também exerçam a empatia, né, essas pessoas que talvez nunca tenham se visto em corpos negros, né, porque não só nós negros, né, mas pensando na branquitude também, que ficou só se vê, né, aprendeu a amar um amor branco. E aí, de repente, você tem que se ver numa protagonista negra, né? Eu acho que para algumas pessoas isso deve ser muito difícil. Eu não sei, mas eu imagino, assim, né? E pra gente que é negro, nossa, que delícia, assim, né? Você poder se ver, né? Se reconhecer e poder falar de coisas que estão presentes na nossa vida, né? Que estão presentes na nossa vida, que atravessam a nossa vida e que às vezes são coisas que são quase traumáticas, né? Dentro do nosso processo de identidade. Bacana, eu acabei de ler aqui a Joyce, ela escreveu uma. Você quer falar, Joyce? Ou você quer que eu leia? Pode ser? Eu posso falar, só que aqui em casa tá uma barulheira. Mas sobre essa questão do cabelo, até pensei em falar sobre isso no trabalho final, que foi algo que eu observei nos filmes, né? Que é algo que eu estou descobrindo agora, assim, com 19 anos, eu estou começando a entender o cabelo, e eu estou passando pela transição e tudo mais, eu coloquei a trança, já de colocar, eu me senti mais eu mesma, muito doido. Eu falei, gente, como que eu nunca fiz isso? Tipo, eu me senti eu. É muito engraçado isso, foi um encontro, e eu me senti... Não sei, uma coisa muito doida, algo muito além, assim, né? Que a gente vai percebendo
E eu senti também como se eu estivesse tirando, assim, coisas de mim. E vendo o filme também sobre essa questão do elenco todo preto, para mim foi muito importante. Todos esses filmes que a gente assistiu, e eu vi um casal preto, uma família preta, assim, sabe? É muito importante. Eu agradeço muito por esse filme e por estar passando isso para tanta gente, né? Porque é representatividade real, assim. Acho que as crianças pretas já estão crescendo com isso e se percebendo. Acho isso muito importante. Grato, Joyce. Eu também me vendo aqui, a Bárbara está aqui, a testemunha. Eu usei trança durante. Eu decidi, não, vou deixar crescer, mas eu usei trança e me divertia muito, 16 anos. Com a pandemia, eu sempre falava, não, dá muito trabalho, cabelo solto. Gente, meu cabelo agora está aqui e vai ficar assim, sem trança. E eu acho interessante também como a Joyce percebeu em vários curtas que a gente passou, e ao longo de vários outros filmes recentes que eu não estou vendo, como essas pequenas coisas, eu não sei se isso, eu já estou viajando, da linguagem, como ela tem, assim, tem uma força real, do real, e diz muito pra gente. Como colocar isso na arte? Como colocar isso, como usar essa força que é forte pra gente, diz muito, como colocar essa força na narrativa, né, dos filmes, no caso que a gente está falando de filme. E aí é quase que não sei se é um estilo, mas como essa coisa, por exemplo, do cabelo, ela conversa em vários filmes, né? E aí eu acho, será que a gente está construindo uma nova, não vou falar gramática, uma nova, sei lá, tem novos elementos aí que antes da cinematografia não via. Eu já falei, os alunos estão cansados de ouvir que eu sou um cineasta branco. Sou preto, mas minhas referências na UF, em todos os cursos que eu fiz, é sempre da branquitude, do cinema. Então, estou me redescobrindo há alguns aninhos, poucos anos, eu diria. Mas, e aí, como é que você vê isso, Glenda Mello? Essas pequenas questões do real nosso, da negritude. E aí, como se vê na linguagem, das diversas linguagens? Eu acho que primeiro é entender o que é linguagem, né? Eu acho que, assim, a gente pensar o campo dos estudos linguísticos, nós temos uma série de conceitos sobre o que é linguagem, né? Mas eu sempre gosto de pensar a linguagem numa perspectiva sempre associada ao social. A linguagem não está separada do social. A linguagem, estão pensando aí em vários teóricos, a linguagem, ela é ação, ela faz e ela tem efeito. Qualquer linguagem, seja a língua na sua modalidade falada ou escrita, seja a linguagem visual, a linguagem sonora, a corporal, né? Eu sempre digo para os meus alunos que o corpo é um texto, e que esse texto, na hora que ele entra, esse corpo negro entra num restaurante, tem um efeito. Porque na hora que ele entra numa sala de aula, tem efeito. Então, na hora que a Glenda disse que ela é resultado das políticas públicas, né, dos últimos anos, isso é muito importante, porque somos textos, né? O que falamos, o que escrevemos, o que produzimos, independente dos espaços diversos, do meio em que circula, nós estamos fazendo ações com a linguagem. Então, na hora em que a gente tem um filme em que as mulheres negras estão ali, também se reinventando, mexendo com seu cabelo, falando dos seus amores, tendo uma família, tem efeito direto no outro. Os efeitos, eles não são, a gente não consegue mensurar, né? Pensando nessa linha, nós não conseguimos. E a gente também não sabe quando é que o efeito aparece, mas aparece de alguma forma. Né? O efeito pode ser passar por um processo de transição, quando você se encontra com vários filmes, com vários textos, com vários artigos, com textos diversos dizendo que o cabelo negro, que o nariz, que a boca, que o corpo é muito bonito. Porque acho que a gente está dentro de um contexto social em que a linguagem, que nós, enquanto pessoas, nós construímos na linguagem, que raça é construído na linguagem, ela constrói, ela dá vida e ela legitima quem tem direito de falar ou não. Então é muito importante ter essa representatividade, é muito importante ter uma mulher negra fazendo cinema, porque
nós não conseguimos medir os efeitos das ações que fazemos no mundo, mas tem efeitos. Eu acho que um dos efeitos é justamente a pessoa olhar e falar, eu posso também. Eu também fui construída, não sou só dor, não sou só alegria, sou uma multiplicidade de coisas e que o contexto, o mundo em que estamos também é para mim. Também tenho direito às políticas de ações afirmativas, de inclusão, também tenho direito de concorrer a um edital, de escrever assim, de estar naquele lugar. E eu acho que isso, se a gente pensar na história do país, se a gente pensar os discursos, os textos que a gente encontra, que falam de nós, são textos que nesse contexto de branquitude todo, há séculos, nos constroem como inferiores em todas as ocasiões. E o que a gente vê hoje, não só hoje, acho que nessas políticas, né, iniciadas lá no governo Lula, ou antes disso, o governo Fernando Henrique teve algumas políticas de ações afirmativas, mas o governo Lula desenvolve isso, né? A gente não fica falando isso para todo mundo, mas aqui a gente está na academia, a gente tem que falar, né? Mas a gente tem o governo Lula, a gente fala os últimos 20 anos. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar que essas políticas e a luta do movimento negro para que essas políticas de ações afirmativas que são antigas, porque as pessoas acham que elas nasceram agora, não, lá em 1800 e pouco tinha a cota do boi, né, a lei do boi, todo mundo sabe. Então, assim, e aí você vê com a Constituição de 88, que inclui aí as mulheres e tal, mas e a população negra? Então, nesse pouco tempo, desses últimos anos, nesse pouco tempo, o que foi feito tem sido muito importante para a população negra. E a gente vê os efeitos dessas ações no filme da Glenda, nas universidades. A gente vê isso na mídia. Hoje as pessoas dizem abertamente, não me inclui, eu não compro, não vou assistir isso aqui, não é bem assim. E a gente vê esse embate com a branquitude hoje, que eu acho que é um ponto para a gente pensar muito. Né? Assim, a gente vê o efeito disso, a gente vê o efeito em termos de política nacional, o quanto essa pequena movimentação que deu legitimidade para uma população que é sempre construída como ilegítima para determinados espaços, como é que a reação, se a gente olhar no contexto que a gente está vivendo hoje, a gente teve uma reação de uma guinada para a direita tão grande, por muito pouco que foi feito, porque foi muito pouco se a gente pensar em 300 anos. Se a gente pensar que tinha uma legislação que a população negra, que proibia a população negra de estudar, né, e que isso é recente a gente estudar, né, assim, se a gente olhar para recuperar as nossas memórias, a gente vai ver que os nossos antepassados, avós, bisavós, não estudaram, tinha até a 4ª série, sabem ensinar o nome, mas as pessoas não sabem o efeito dessa legislação antiga. Então, eu acho assim que o cinema, eu acho que os textos escritos, eles têm ações ali, têm efeito. O alcance desses textos depende muito. Mas eu acho que o cinema, ele tem um alcance muito maior, porque ele circula para vários espaços, né? E acho que isso é importantíssimo para essa representatividade, para a luta antirracista, para marcar, para questionar a branquitude que tem que parar e pensar, peraí, como é que eu vou fazer? Isso não foi só uma piadinha, né? E que ela faz ações. Eu acho que a gente está num momento muito importante disso, né? E olhar como é que a linguagem, ela faz tudo isso, ou seja, nós fazemos. E como é que ela tem o poder de transformação. Acho que assim, vejo sempre com duas faces. Um poder de repetir, que vai sedimentar o mesmo, né? Entre aspas, esse mesmo, assim, sedimenta discursos que nos colocam como inferiores, mas eu gosto mais de pensar que a linguagem tem esse poder de transformação. Pelos textos que fazemos, nós podemos contar outras narrativas, incluir outras pessoas, contar outras histórias. E eu acho que isso é muito importante se a gente quer entrar numa luta antirracista.
né, numa luta antirracista. E eu acho que o filme da Glenda traz essas narrativas e eu gostei muito de ver como é essa sororidade, essa solidariedade, porque inclusive nos constroem como não dando apoio a outras pessoas pretas, né? E o que a gente vê no o nosso cotidiano não é isso que a gente vê. Assim como há todo um discurso que coloca as mulheres, não vou interseccionar com raça, que coloca as mulheres como aquelas que são inimigas de outras mulheres. A gente vê naquele filme toda uma sororidade, uma amizade, um amor, né? De encontros de vidas que mesmo no sofrimento se une e consegue encontrar momentos de alegria. Então, eu gostei muito disso, eu fiquei muito comovida. No começo, tenho que dizer que no início do filme eu não conseguia me localizar muito bem, né? E eu acho que esse era assim, acho que isso, fiquei pensando, isso é de propósito, para a gente não saber muito bem, tirar a gente do desconforto. Aí eu ficava pensando, é uma família, aí é aniversário, eu fiquei. Aí depois veio a narrativa, e eu gostei muito disso, né? Esse lugar da narrativa que te tira do lugar, né? Que você tem que ficar. Aí eu penso, aí você vê, aí você começa a contar, a ver como essa história vai sendo contada, os pontos de virada que tem nela, porque não tem só, como esses personagens vão se unindo ali, né? E um ponto que eu achei também muito interessante é o médico gay negro. A gente sabe o quanto é difícil para homens e mulheres LGBTQ+, trabalharem, assumirem esse espaço, esse lugar, porque a questão racial vem, o discurso racial vem e diz, olha, você não pode negar a sua raça e ser um homem gay, por exemplo, uma mulher lésbica, porque você tem que estar lá dentro daquele padrão cis heteronormativo. Eu gostei muito, muito mesmo, assim, fiquei muito, muito pensativa, né, em um homem negro gay bem-sucedido. Achei interessante. Né? Deixa eu só emendar um negócio aqui. Pode falar. Uhum. E o mais legal que eu acho dessa coisa do Ivan, né, desse médico preto, gay, é o lance também de ser o babu, né? Porque eu acho que ser o babu é uma coisa que traz porque o babu é uma cara, tipo, é a pessoa mais conhecida do elenco, né? É a pessoa mais que flerta com o Globo, enfim, com essas mídias maiores, né? E eu acho que ser ele é uma coisa que a gente ficou muito feliz quando fechou com ele, né? E eu lembro que a caracterização, quando a gente fechou, a gente ficava tipo, eu sou diretora de arte também, né? Então eu fico mediando esse meio campo também. E aí eu lembro que com a equipe de caracterização, a gente ficava conversando, falava, nossa, a gente tem que deixar ele com carinha de bebê, bundinha de bebê, assim, ó, vamos tirar os pelos. Tanto é que ele chegou, aí a gente perguntou, eu falei, Babu, e aí, pode tirar a sobrancelha? A gente queria tirar a sua sobrancelha, queria tirar todos os pelos do seu rosto, cortar seu cabelo curtinho, blá, blá, blá. E ele super se entregou também, ele gostou. E a forma com que ele apareceu no filme também foi muito inusitada, né? Eu estava fazendo um projeto de cinema e educação com o Ari, que é o diretor do filme junto comigo, né? E aí a gente foi fazer numa cidade super do interior da Bahia, longe, ônibus, acabou a luz, aquela coisa toda, para dar aula no outro dia, né? Numa escola pública, assim, acho que era um programa tipo mais cultura. E aí chegamos, aí a gente divide quarto, né? A gente dividiu um quarto, tá? Ele falou, vai tomar banho. Toma banho primeiro que eu vou ficar aqui. Aí ele tava assistindo Marília Gabriela. Aí ele assistiu, eu saí do banho e ele falou, Glenda, assiste essa entrevista que você vai... Só assiste, depois você me fala. Aí ele foi tomar um banho e fiquei assistindo. Quando ele saiu, eu tava assim, meu Deus, que homem é esse? Quero uma entrevista com o Babu. E aí a gente tava numa fase muito do sonho, porque tinha acabado de aprovar o edital, e tava nesse momento de, quem que será que vai fazer? Então, todo mundo que a gente olhava e gostava, a gente ficava pensando, qual seria? Se ele fosse fazer o café, que personagem que ele ia fazer será, né? E eu lembro que com o Babu foi a mesma coisa, a gente ficou nessa. Eu acho que ele faria o Marcos, porque ele fala da família. Eu falei, não sei, acho que ele faria o Ivan. A gente ficou nessa. E aí, exatamente nesse momento, a Maria Gabriela virou pra ele e perguntou assim, Babu, você já fez um tanto de coisa no cinema, na TV, blá, blá, blá. Tem algum personagem que você ainda não fez e que você gostaria de fazer?
Aí ele falou, um homossexual. Na hora que ele falou isso, eu olhei pra cara do Ari assim, a gente ficou tipo, não, não é possível, não é possível. E por coincidência, eu tinha acabado de participar de um evento em Brasília, que eu tinha conhecido uma amiga dele, uma pessoa que era do Nós no Morro. Aí na mesma hora eu mandei mensagem pra ela e falei, então, e eu já tinha falado do café também, porque eu só falava daquilo naquela época. Então ela já sabia do filme, já sabia de tudo. Eu falei, então, sabe aquele filme? Então, eu queria o contato do Babu. Você acha que rola? Aí ela já me passou o contato dele, passou o celular, a gente fez o convite, e ele tem família em Cachoeira, em São Félix. Então, assim, foi uma coisa surreal, assim, foi um processo surreal, porque a família do pai dele, se eu não me engano, é daqui. E aí ele tem um primo que ele achava que tinha morrido, porque, sei lá, tinha se envolvido com crime, não sei o quê, sumiu, ficou no Rio, depois sumiu, e aí ele achava que o primo tinha morrido. Ele chegou aqui, ele encontrou com o primo, encontrou com a família toda, tipo, a parte que tem o samba de roda na praça é a família do Babu, é o samba de roda da família dele. Então, assim, foi surreal, assim, os encontros foram surreais, assim, sabe? Tinha muita essa sensação de, nossa, eu tinha que estar aqui, não tinha como estar fazendo outra coisa que não fosse isso, sabe? Isso foi muito legal também, parece que um chamado, né? Criando umas conexões muito que vão para além da razão também, né? E que eu acho também que é uma forma que a gente opera, né? E que cada vez mais eu tenho tentado me trabalhar, inclusive, para além de falar sobre isso, mas me trabalhar mesmo, para aceitar esses lugares também, né? Porque a gente sempre é colocado num lugar da racionalidade, que, ok, também sou extremamente racional, mas tem um lugar da emoção, da paixão, da intuição, que é muito pelo que nós somos feitos, né? Somos feitas, assim, e que é muito legítimo. Nossa, eu acho que quando metade das melhores coisas que eu faço criativamente vem desse lugar. Com certeza, assim, vem muito mais desse lugar. Que é isso? Depois as pessoas ficam perguntando, mas por quê? Aí a gente tem que desdobrar porque claro que tem uma raiz, tem um estratégia, né? Um pensamento muito estratégico ali. Um planejamento, né? Porque a gente também não consegue viver sem se planejar. Mas acho que tem esses impulsos da emoção, da intuição e do tem que ser assim, que é de uma sabedoria que eu acho que isso é ancestralidade, acho que isso é tecnologia, assim, também, né? É a nossa tecnologia. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que compartilhar mais, assim, acreditar mais, porque existe, porque é real, assim, porque é real, né? Toca e move. É uma coisa que move as coisas, né? Quando você fala, Mauro, sobre essa coisa do, do, do cabelo que está conectando tudo, né? Será que isso é uma nova gramática? Eu não acho que é uma nova gramática. Eu acho que é uma gramática muito antiga que não tinha sido vista ou não tinha sido mostrada ainda, sabe? Não tinha sido revelada, tinha sido ocultada, melhor. Porque eu não acho que tem nada novo nisso, assim. Inclusive, eu acho que a gente tem que aparecer, tem que fazer cada vez mais para a gente também ir encontrando outras gramáticas que estão em lugares de experimentação, talvez. Assim, eu gosto muito da experimentação, né? Mas que saia de lugares também que a gente já reconhece, porque isso é uma coisa que também me incomoda, assim, pensando enquanto criação, né? Enquanto criação artística e criação de discursos, a gente também conseguir sair desses lugares, porque também a gente já está compartilhando de uma pauta que é muito, que está geral, assim, né? Tipo, qualquer pessoa sabe falar sobre as pautas que nós estamos colocando, né? Que vêm sido colocadas, que estão sendo desenvolvidas. E aí eu acho que, assim, massa, vamos falar disso. Mas e aquilo lá, sabe? E aquilo lá que está naquele lugar que a gente nem sabe que existe? E aquilo lá que ninguém tocou ainda? E sabe, eu acho que é isso. E coisas que sejam desde a ordem do essencial, da sobrevivência, desde a ordem do nada. Tem aquele filme do Gabriel Martins também, que é muito legal, que chama Nada, um curta, que é muito massa nesse sentido. Chama Nada, o curta, e é tipo uma menina que não quer, tá acabando o terceiro ano, não quer fazer nada, não quer trabalhar, não quer estudar, uma menina preta, né? E aí você olha e fala, meu Deus, como? Você é uma mulher preta, como que você faz isso? E tipo, por que não também, né? Então, acho que também a gente fica, às vezes, a gente tem que saber até que ponto
os discursos são... Até que ponto a gente tem que guiar... Eles têm que guiar a gente também, né? Porque senão a gente fica muito formatado e muito bem explicado, né? Acho que quando as pessoas olham e falam, já sei falar tudo sobre você, eu acho um problema. Concordo contigo. Com essas conversas, realmente, temos que redescobrir experimentações. Eu queria depois falar sobre experimentações. Você e o Ari experimentam bastante, e isso a Glenda Mello falou um pouco, né? Tira da zona de conforto. Cada cena, cada sequência, quando a narrativa... A gente acaba não esperando... A gente já começa a esperar o inesperado da forma de contar, né? Alguma nova... Agora é uma fabulação. Agora, isso aí também é terror. Agora é uma comédia. Mas como dosar isso é complicado. Assim, porque pode perder, né, o ritmo. E eu queria também dizer... A Evelyn quer fazer uma pergunta, mas eu só queria falar uma coisa também, que a Glenda Mello falou. Quando eu assisti o filme, foi em 2017, foi aqui no Rio. E foi, né, aquele lindo, acachapante, assim, lindo. E aí, quando a Bárbara fez a aula da Glenda Mello, eu finalmente... interseccionalidade. Hoje eu já consigo falar a palavra interseccionalidade. Que eu acho... E aquilo ali me abriu uma coisa, claro, interseccionalidade. E aí, a primeira vez, quando a Bárbara me falou, a Glenda falou sobre interseccionalidade, que é isso? Babu veio na minha cabeça. Primeira pessoa foi o Babu, o personagem Babu, do filme do Café com Canela. Veio direto. Porque eu conheci o Babu, assim, eu não conheço o Babu, mas o primeiro filme que eu vi foi do Elvésio Raton, Nas Ondas do Rádio. Isso antigão, milênio passado, já pode falar, né? Milênio passado. E ele fazia o papel, acho que, de um traficante. Aí depois, o Babu é o traficante, o cara másculo, violento. Eu acho que ele já estava cansado disso, né? E às vezes meio burro, que assim, o másculo burro, violento, favelado burro. Aí, eu acho que ele estava cansado disso. Quando vem esse filme, quando vem essa coisa da interseccionalidade, poxa, o Babu é o personagem, né? Gay, e ainda é casado com um cara mais velho. Como se não bastasse, o cara mais velho é branco. Então tem só esse núcleo explode. Eu não vou passar aqui para Evelyn. Evelyn, você queria fazer uma pergunta? Mas assim, Glendas, o que eu falei sobre essa interseccionalidade me é muito cara nesse filme também. Depois, se vocês puderem dar uma palhinha. Mas Evelyn, você queria perguntar? Quer perguntar aqui? Oi, quero sim. Então diga lá. Desculpa, é que eu tô jantando enquanto assisto a aula. Mas então, é que eu tive a sorte esse semestre de ter várias aulas sobre negritude, né? E até as aulas que eu não fiz sobre negritude, eu consegui envolver negritude nos meus trabalhos. Foi uma coisa muito legal para mim. E com isso, muitos dos trabalhos foram sobre cinema negro. E não diretamente negro, mas assim, sobre personagens negros em geral. E eu cheguei em umas pesquisas muito assustadoras, que eu li 2 pesquisas. Uma é que jovens negros que assistem mais mídia, essa é uma pesquisa um pouco mais velha, assim, eu acho que tem uns 20 anos já, que jovens negros, homens, eles têm a tendência a ter uma autoestima pior quando eles assistem muita mídia. E também que 70% das mulheres negras que trabalhavam em escritório, que foram entrevistadas, elas têm medo de serem vistas como o estereótipo da mulher negra raivosa. Aí eu fiquei pensando sobre isso em filmes e longas, principalmente, que tem vários personagens negros, e principalmente no personagem do Babu. Desculpa, eu sou péssima com o nome, mas do Babu eu sei. E como... Porque ele, assim, até onde a gente sabe, o Babu é um homem hétero, né? Eu acredito que ele seja um homem hétero negro. E como você fez pra ele não ser uma Ui, meu Deus, como que se fala? Caricatura, não. Qual a palavra, gente? Agora você me embananou também. Caricatura. Caricatura, isso, meu Deus do céu. Uma caricatura de um homem gay. E, assim, até qualquer um dos personagens, como você fez pra ele não ser uma caricatura. Nossa, tá difícil de falar essa palavra hoje.
Mas era essa. Interseccionalidade você consegue falar e não consegue falar caricatura. Exato. Essa palavra fica mais fácil. Mas era isso, essa minha dúvida, da construção do personagem, dos personagens. Grato, Evelyn. Quem quiser responder, por favor. Então, foi muito... É porque isso é tudo muito natural, né? Por mais que não seja, é aparentemente natural. Eu não sei, assim, na equipe também, a preparação dele foi pela Flávia, preparação de elenco, que a gente sempre tem. Foi pela Flávia Pedroso e pelo Renan Bozelli, que o Rê é viado. E, tipo, enfim, e na nossa equipe, muita gente é LGBTQI+. Então, não sei, acho que nas nossas convivências, assim, porque querendo ou não, a gente acaba ficando um tempo convivendo, né, junto, assim, nesses períodos de pré, bem na boca de gravar. O Babu acho que deve ter chegado uns 3 dias antes de gravar, mas foram dias intensos, assim, de convivência. Eu acho que, e aí, claro, enquanto direção, eu e o Ari, a gente colocou. O Ari também é um cara gay, eu sou uma mulher lésbica, então também, assim, a gente tinha também esse lugar, e o roteiro acho que já apontava para esse, né, no roteiro não tinha gíria, não tinha, que poderia ter também, e ok, mas nesse personagem específico, assim, ele tinha uma coisa mais não é nem recatada, assim, mas ele tinha uma coisa de menos, assim, né, ele é um personagem que trabalha muito mais com sorrisinho, de canto de boca, faz aquela piadinha, assim, mais na dele, e é um personagem que é mais na dele, né? E eu acho que Pensa num cara delicado. Eu adoro esse mote dele. Era Adolfo. Eu acho que ele traz ele já traz pra gente, assim, também, a gente conversou com ele, e eu acho que tudo, né, acho que desde da forma da caracterização, né, uma coisa que eu ando falando muito também é que o quanto a caracterização ela é importante pro próprio corpo do ator, né, porque a gente fica nessa coisa da caracterização, pensando no personagem, pensando até cenografia também, pensando em ser personagem, essas coisas, mas o quanto público, mas enquanto pro ator em si tem toda a diferença, faz toda a diferença, né? Então acho que os lugares que a gente já tinha moldado para ele se encaixar, né, para ele entrar no personagem, para descobrir, trazer o personagem, já eram lugares que caminhavam para isso, sabe? Para essa outra forma também de retratar um homem negro gay, né? E acho que isso era na real, acho que isso era uma coisa que a gente tinha mais medo com tudo, assim, sabe? Com todos os personagens, assim, era coisa de não ser caricatura, né? De tipo, não é, de não ser... de não ser os piores exemplos que a gente tem, né? Porque quando você me imagina um cara viado, o seu personagem é viado. Aí, tipo, parece que é isso que as pessoas faziam antes, né? Tipo, o seu personagem é viado. Então eu daria um bom dia, então eu vou dar um bom dia. E aí pronto. E aí agora eu já disse que ele é viado porque e não, né? Eu acho que a gente ficava tentando trazer que ele, né, era viado por outros lugares, assim. Glenda Mello, o que você tem a dizer? Eu acho que a questão da interseccionalidade que você falou e que comparece no que a Glenda disse, eu acho que é muito importante a gente pensar de forma interseccional. E aí a gente tem várias coisas, né? Depende do autor que você vai ler sobre interseccionalidade. Mas eu acho sempre importante porque a gente vê que essas intersecções vão aí possibilitando que a gente encene diversas performances, né? Eu acho que na hora que a gente pega, na hora que a gente pega a categoria mulher, por exemplo, seja lá o que significa, na hora que você vai interseccionando, você vai vendo que são mulheres muito diferentes. Se a gente pensar no próprio feminismo negro, o feminismo negro diz isso, né? Você vai olhar, você vai com uma lente olhar para aspectos que são importantes para aquele grupo. Você tem algo geral, mas que é importante para aquele grupo. E eu acho que a gente pensar raça, a gente ganha na hora que a gente olha pelo olhar interseccional. Na hora que você pensar assim, não estou falando só da raça, porque fica parecendo algo totalmente sedimentado. Não, ela se mistura com outras categorias, como gênero, como nível de escolaridade, como lugar, nacionalidade.
né? Aí você pensa assim, você vai para fora do país, você é uma mulher negra, a gente tem que tomar cuidado por onde você vai. Então, eu nunca esqueço que eu fui para um congresso e a moça era bolsista CNPq, do PNPD na época, e fui para um congresso, né? E o congresso era na França. E a moça disse assim, a atendente, olha, tem uma passagem aqui que é bem mais barata, você entrando por Madrid. Aí ela me olhou e falou assim, não, mas não é bom você entrar por lá. Aí eu falei, por quê? Né? Ela falou assim, porque há todo um discurso de que essa mulher negra que entra por Madrid, ela pode ser confundida com uma garota de programa e tudo mais, e que isso traz algumas questões. Eu fiquei pensando, falei, eu quero essa dor de cabeça? Não quero. Né? Então, assim, vou entrar por um outro lugar. Então, acho que assim, e aí tive que um dia na minha vida ir num congresso que entrava por Madrid, não tinha outro jeito. Era na Espanha. E qual foi a intersecção que eu achei que me tornou menos suspeita? A língua. A língua. Porque daí o meu colega falou, na hora que ele se apresentou, entregou documentação, ele falou em português, e na hora que o moço virou para mim, eu falei em língua inglesa. E isso me construiu como uma mulher negra naquele contexto diferente de uma mulher negra que chega em Madrid como garota de programa. Ele não teria tido problemas. Então, acho que é sempre bom a gente olhar essas intersecções, porque elas também podem ajudar a gente a preservar a face e saber usar delas. Né? Então, nós não somos só mulheres, nós somos mulheres negras, mas nós também não somos só mulheres negras. Nós somos mulheres negras cis ou não cis, por exemplo. Né? E que mora num determinado lugar e que o jeito da minha fala me diz que eu sou do interior de São Paulo e que as pessoas acham que eu sou do interior de Minas ou que eu sou de tal lugar. E que isso nos marca. Né? Isso nos constrói. E eu acho que até para analisar os dados, isso nos permite compreender melhor essas outras, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, essas outras categorias. Então, acho que quando a gente intersecciona, mesmo se a gente for olhar para a branquitude, a gente tem que interseccionalizar isso. Né? Uma mulher branca, de classe média, aí você já começa ali, né, com base no conhecimento que a gente tem, você já vai falando, é uma mulher branca, rica, você já sabe, assim, um pouco o que te espera, o que ela vai dizer, né? Ou é um homem indígena, a gente esquece do indígena, a gente apaga o indígena, né? Ou então uma mulher hipônica, quer dizer, como é que as mulheres descendentes de japonesas são construídas dentro de contexto brasileiro também, né? Como é que essas coisas, então acho que assim, não ajuda a gente a compreender como é que esses fenômenos, vão operando em lugares diferentes. Se você está em São Paulo, ser uma mulher negra é uma coisa muito diferente, eu acho, do que está no Rio, do que está em Minas, do que está no sul do país, né? Do que está no Nordeste, no Norte, fora do Brasil. Aí você entra uma categoria que é a nacionalidade, nesse contexto atual, anda pesando assim muito positivamente, como todo mundo vê, né? Então, assim, entre aspas, isso, muito irônica. Eu acho que é muito importante a gente interseccionalizar para compreender essas nuances. E eu vejo isso no filme, porque são todas interseccionalizadas. Né? Então, se você tem um homem negro, gay, médico, você tem um homem branco, idoso, num relacionamento com esse homem negro, você tem uma mulher negra, jovem, casada, que cuida da avó, você tem o marido dela. Então, acho que é interessante olhar porque eu acho que a gente consegue perceber as nuances, que se a gente olhar só pelo gênero, a gente perde. Se a gente olhar só pela raça, a gente perde, porque daí você fica só entre aspas, numa estrutura, né? Eu acho que a gente ganha. Então, eu sempre gosto de olhar por esses caminhos da interseccionalidade e acho que o filme da Glenda trabalha isso. Nessas personagens, elas estão ali interseccionadas, inclusive com áreas, né? E vocês falaram no início sobre a questão da educação. Acho que é muito importante pensar nessa intersecção entre cinema e educação também, né? Porque a linguagem, já que ela tem efeito,
muitas coisas acontecem ali que podem levar, que nos ajudam a compreender muito da educação, às vezes, que a gente tem, que é construída na escola, né, estão aí nos currículos e tudo mais. Não sei se ajudei em alguma coisa com essa fala da interseccionalidade. Muito, adorei. Estou virando sua fã. É isso que eu queria! Estamos virando fãs uma da outra. Uma dupla boa. Maravilha. Eu fiquei lembrando, você falou esse negócio, né, de Madrid, que loucura, doideira. E é muito doido ter que passar por isso, né? Porque essa coisa também de que é o tipo de coisa que você, sendo uma mulher negra, pouco importa o resto também, né? Enfim, é um problema que vai ser seu, né? Tipo, um problema que não é seu e que você tem que cuidar de alguma forma. Eu lembrei de duas coisas. Uma é o quanto a minha escolha porque a minha família é toda do sul de Minas, né? Eu vim pra cá, tinha acabado de fazer 18. Eu fiz 18 e na semana seguinte eu vim pra cá. E aí vejo eles uma vez no ano, duas, quando dá. Tipo, esse ano eu não vi eles ainda. Então, assim, mas aqui construir laços, vínculos, enfim, pessoas super queridas, assim, uma família aqui também. Mas né, tipo, é muito doido estar longe, assim. E eu lembro, e às vezes eu lembro que eu ficava, gente, como, né? E eles não se conformavam quando eu fiquei, porque, tipo, nossa, foi pra ficar 4 anos, numa experiência também que eles nem sabiam o que era, porque ninguém também nunca tinha feito universidade, então 4 anos fazendo o quê, né? Mas, ok, vá, mas volte. E eu não voltei, né? E o quanto que isso se deve a cachoeira, assim, sabe? Eu lembro a cidade, né? Tipo, eu lembro quando a primeira vez que eu cruzei a ponte, assim, que aqui tem uma ponte enorme que liga 2 cidades, São Félix e Cachoeira. Inclusive, vocês estão convidadíssimos para vir. Acho que tem que vir para cá, viu, Glenda? Tem que vir para cá, Lobo, Mauro. Acho que é um lugar, assim, que é a cidade mais preta do Brasil, assim, né? A cidade que tem mais terreiros por metros quadrados. E acho que é uma energia muito antiga que está aqui. E aí eu lembro que quando eu estava cruzando a ponte, eu olhei para a cara das mulheres que estavam, né, tipo, vindo de encontro, cruzando a ponte também. E eu lembro da primeira vez que eu percebi que elas pareciam a minha avó. A minha avó, que é uma pessoa, era a minha referência, assim, de negritude, porque a minha avó era tipo, a mulher, meu pai é negro, minhas tias, tal, minha mãe é branca, mas meu pai é negro, minha família é preta no geral. Mas a minha avó era uma pessoa que todo mundo falava que é baiana, sabe? Porque ela usava muita pulseira, brinco, colar. Era uma pessoa que tem, tipo, sabe? A galera chamava ela, você é muito baiana, você é muito baiana. Quando eu vim pra cá, todo mundo ficava falando isso. Nossa, tá seguindo os passos da sua avó. E minha avó tem uma história de ter nascido na Bahia e ter ido pra Minas, assim, bem pequena. Enfim, mas eu lembro quanto que eu olhei e eu falei, caramba, as mulheres daqui me fazem lembrar a minha avó. E isso me deu um lugar de paz, sabe? E eram muitas mulheres, porque na minha cidade a minha avó era quase quase uma caricatura, né? Quase um estereótipo, tipo, é a baiana. E aqui todas as mulheres eram parecidas com a minha avó. Eu lembro que isso me trouxe muita, não sei, na época nem hoje olhando eu sei a dimensão disso, né? Mas o quanto isso foi importante também de viver num lugar onde as pessoas onde eu me parecia com as pessoas, assim. Isso foi tão transformador para mim, sabe? Tipo, enquanto diretora, enquanto mulher, nossa, viver nesse lugar assim, onde a maioria da população é preta, onde a maioria da população vive de acordo com coisas que eu acredito também. O quanto comunidade é importante para esse processo, né? A ponto de, tipo, também agora consigo transitar em lugares brancos com autoestima, mas é uma autoestima que seria muito difícil de ser construída a partir do outro ponto, né? Do diferente, assim, que te aniquila, que te anula, né? E a outra experiência que eu queria falar é uma experiência que eu fui para Camarões, na capital de Camarões, na África, e para passar o café com canela. Foi um festival que surgiu do nada, me chamaram, e lá a galera fala francês. E eu não falo nem inglês, eu não falo nada. Nada. Então foram 10 dias, muda, mas foram 10 dias interessantes e tal. E eu lembro que o quanto foi maluco, primeiro porque, enfim, né, eram 10 dias num lugar que ninguém falava, ninguém do festival falava, assim, para ir no banheiro eu tinha que fazer mímica. Então foi uma coisa intensa.
mas era um festival que tinha muito dinheiro, muito dinheiro. E aí eu lembro que aí, né, tipo, vai sair, vai começar, hoje vai ter abertura. Aí eu lembro que eu corri, peguei o busão, fui lá pra abertura. E aí, quando eu cheguei, fui com a minha roupa de festival de Brasil, né? Que é tipo um vestidinho, no máximo um vestidinho da feira que eu compro. Pronto, aquele sapatinho mais limpinho, mais novinho, beleza. Quando eu cheguei lá, a galera tava de tipo, tinha gente que tava de smoking, tinha gente que tava de tipo vestido longo. As mulheres e as atrizes, principalmente as atrizes, era tipo uma coisa muito, era tapete vermelho, assim, tapete vermelho, muita luz. E galera preta rica. Eu lembro que eu sentei assim sentei no teatro e aí eu olhava assim, era tipo, e tinha sheik, tinha galera da Arábia, tinha tipo geral, e a galera rica. E eu ficava tipo, meu Deus, eu lembro que no primeiro, eu não sabia nada, eu não falava nada, então eu nunca sabia, eu não tinha planejamento, eu só ia com onde as pessoas me levavam. As pessoas falavam, vem, eu ia. E aí, tipo, eu lembro que na primeira noite, acabou, eles falaram, vai ter um jantar. Aí eu fui com todo mundo, e aí foi um dos jantares mais ricos que eu já vi na minha vida, assim. Eu nunca participei de um jantar com tanto luxo. Com tanto luxo, com tanto luxo! E com tanto luxo com gente preta! Foi uma coisa, assim, estarrecedora. Eu lembro que quando eu saí de lá, eu fiquei pensando, gente, eu preciso... Se um dia eu tiver uma criança, se um dia eu tiver... Qualquer criança de qualquer nível de familiaridade, de preta comigo, eu quero levar essa criança com 7 anos para ver isso, porque eu ficava falando, se eu visse isso com 7 anos, eu acho que eu seria outra pessoa totalmente diferente, sabe? Um nível de riqueza que a gente não tá acostumado a ver, assim, você olhar, galera, e também tem aquela outra coisa de você não ser considerada preta, né? Que aí é outro lugar também de você andar na rua. Eu andava na rua e a gente, né, brasileira, sair daqui com essa coisa de mama África. Eu andava na rua e as mulheres fechavam muito a cara pra mim. As mulheres não gostavam de mim. E aí, porque eu gostava de andar sozinha, assim, na rua, né? E aí tinha uma realizadora que era de lá também, que era africana. E ela tinha uma pele mais clara, tipo a minha, um pouco mais clara que a minha até. E aí ela falava isso, ela falava, você é como, as pessoas, eu acho que elas te identificam, você não é estrangeira. Por mais, porque foi 10 dias eu sem falar com ninguém, não ter vínculo com ninguém, fui me sentindo, gente, no lugar que eu mais queria, né, ser aceita. E aí ela falou pra mim, não, você na Europa, você tá, tipo, muito ocidentalizada. Você é tipo eu. E ela era africana também. E ela falava que ela sentia isso dentro da própria, da própria casa, assim, né? Então, o quanto também essa coisa da intersecção nos pega por todos os caminhos também, né? E depois eu tive outras amigas também que foram amigas que têm famílias africanas e que foram para lá e também passaram por esse susto, né, de não ser considerada uma mulher negra. Isso eu acho muito interessante. Uau! Nem sei tanta coisa, Glenda. Glenda Mello, você quer... Uau! Assim, são coisas assim muito, né, muito que é um Greenleaf, você sentiu o Greenleaf de Camarões, né? Aquela série lá americana que é só de pretos ricos, evangélicos, né? E, gente, é mó barato aquela série que te coloca em outro lugar, assim. Achei mó barato isso. Olha, eu queria aproveitar para uma coisa que eu queria perguntar para você, Glenda e Cássio, sobre experimentações. Eu vejo nos seus filmes e no Café com Canela, você brinca com os códigos e aí nos tira do lugar comum e é lúdico ao mesmo tempo. Tanto você traz humor também, mas tem o humor, né, da personagem Sidão, né, que é engraçado, a verve dela, né, de fala, é muito engraçado, as construções, mas também tem o lúdico e tem o humor também nas construções, a sequência. Eu marquei um monte, aqui, ó, isso aqui tudo é marcado para eu jogar e compartilhar. Claro que eu sabia que não ia dar, né? Mas eu acho que um dia tem que... Glenda Mello
Bárbara Tavella e todos aqui, nós temos que ir lá no Recôncavo para sentar e conversar quando acabar essa pandemia. Nós temos que conversar muita coisa sobre a vida, sobre filmes. Mas aí, isso aí. E aí tem uma... a cena da coxinha é muito, muito boa, porque assim, o filme, né? Você tem o roteiro, você faz o filme, como contar, você tem que, às vezes, no roteiro, você tem que passar informação, ela é vendedora de coxinha. Como você vai solucionar isso no audiovisual, porque a gente tem o audiovisual. Como contar isso? E aí, em alguns momentos, assim, só o cinema pode fazer. A literatura não pode fazer. Tem coisas que só a literatura pode fazer, tem coisas que só o teatro pode fazer. No seu filme tem várias coisas que ali. Isso é cinema. Quer dizer, isso é só que o cinema consegue fazer. Não dá para fazer. Essa cena da coxinha, as pessoas comendo, e aí tem a roda. As pessoas, como é que teatro vai fazer? Como é que eu vou escrever? Você pode até pensar, assim, eu falando já tá difícil, né? E aí eu queria compartilhar uma cena que também eu não consigo falar, descrever a cena, que eu acho maravilhosa e também tem um pouco sobre isso. Essa daqui, a Margarida está sentada e, ok, isso aqui também seria importante, mas eu acho que não vai dar tempo de falar agora. Então a Margarida está sentada e logo depois... Eu vou adiantar um pouco. Essa cena toda é magia para mim. É magia. Se alguém chegar com isso, é magia. Primeiro o estranhamento, né? Os 3 lugares é a coisa linda. Diz tanto, né? Com tanta coisa. E aí, aqui. Violeta, minha flor. Ei. Bom dia, Cida. Bom dia. Bom dia, Violeta. Oxe, seu Adolfo. Uma hora dessa caiu da cama, foi? É o Felipe. Agora deu de me acordar todo dia às 5 horas da manhã. Ave Maria, quando eu digo pra vocês, vocês dão ousadia demais pra esse cachorro. Violeta, trabalhei com isso. É clientela. Ih, Violeta, nem vem que eu... Tchau, rei Felipe. Bom trabalho, Violeta. Valeu. Ai. Tá regando as plantinhas, Cida? Ih, Violeta, nem vem. Opa, foi mal. Cabelo, viu? Gostou? Foi na pegada da goiaba. Gente, isso é fantástico. Eu fico boca aberta com essa cena. Porque o cinema é tempo, né? Espaço, né? E só que bidimensional, e como você coloca essa briga com os 3, a hora que passa, peraí, tinha que passar ali, aí você fica assim, não, aí. Então, eu queria que você falasse um pouco, Glenda, sobre essa ludicidade de códigos, mas que também dizem muito, porque essa cena diz, não é só brincadeira, não é só vou fazer um portfólio ali. Não, ela diz muito também do espaço, da convivência dos 3, né? Parece que aquilo ali diz, os 3 estão na mesma casa. Eles são íntimos, estão na mesma casa. E diz muita coisa em um curto espaço de tempo e só o cinema, de um jeito que só o cinema pode fazer, e traz uma coisa indizível, né? Aquela coisa do sentimento. Aquilo ali traz um sentimento que eu não sei colocar em palavras. E aí, por isso que a literatura não conseguiria. E aí, emendar nisso e com as fabulações. Essa escolha da narrativa usando as fabulações também. Me fale um pouquinho. Essa é muito a cara de Cachoeira, que Cachoeira, ela é uma cidade que as casas são coladas de uma na outra, assim, tipo, de parede e meia, na real. Então, tipo, quem conhece Cachoeira também fala muito, tipo, nossa, é muita sensação de estar dentro de uma casa de Cachoeira, assim, né, porque não tem espaço, tipo, e quando a gente foi escolher locação, a gente conseguiu achar uma das coisas da locação mais importante, mais difíceis também, era encontrar 3 casas que ficassem uma do lado da outra, justamente porque a gente queria trabalhar com esse efeito, assim, né?
Então a gente conseguiu 3 vizinhos que, né, locaram pra gente, saíram da casa. E foi ótimo, foi ótimo. E aí tem um beco. Na casa do Adolfo também a gente precisava que tivesse um beco, porque tinha a cena do velório, da morte, que a Violeta contorna a casa, bate na porta e volta. Nem precisaria, na real. Hoje eu falaria, cai o beco. Mas na época a gente estava super defendendo o beco. Então, é o tempo natural dentro de uma casa e de outra, assim, entre uma casa e outra, né? Assim, a gente gravou com 3 câmeras essa cena, e é tipo tempo real, assim, a gente deu o play junto nas 3, e aí a cena aconteceu, então de fato isso não gravou uma, gravou outra, gravou as 3 juntas, assim. E acho que isso traz e esse estranhamento também, né? Porque quando a gente tava. Mas eu e o Ari, a gente gosta muito do estranhamento. Muito, 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 muito. Nossa, mas tá meio estranho. A gente, sim, que bom, né, que tá estranho. Porque eu acho que o estranhamento joga a gente pra lugares interessantes também, né? E aí tinha essa coisa do, nossa, mas demora muito, porque a gente vai num ritmo, né, sair de uma porta e aparecer na outra, sair de uma porta e atravessar na outra. Aí, de repente, na terceira porta, tem um tempo, né, sai e some. E eu acho isso muito... Sei lá, tem um ponto de vista até infantil, não é infantil, porque tudo que é imaginação também a gente fala que é infantil, né? Mas tem um ponto de vista super imaginativo, né? De pensar, eu mesma ficava pensando no começo, pra onde é que esses personagens vão quando eu não tô vendo eles, né? Quando que eles não estão na minha frente, assim, quando eles só cruzaram uma linha, e onde que eles estão existindo no momento que eu não tô enxergando eles, né? Mas é, Glenda, porque o cinema, agora que você falando isso, o cinema tem atenção quando a gente pega do fora de quadro, né? O cinema é um enquadramento, a gente está aqui no enquadramento, sei lá, aí tem um tal do raccord, toca um telefone aqui, sei lá, a porta está aqui e vai abrir, né? Toca um telefone, a porta abre. Opa, quando a porta abre, todo mundo percebe agora que existe alguma coisa para além da porta. Que por um acaso a Bárbara está ali. Se ela entrar aqui, já constrói uma coisa fora de quadro. Agora você conseguiu, estou pensando aqui agora, você conseguiu fazer o fora de quadro dentro de quadro. Porque... né? Mas a gente gosta muito do fora de quadro também, assim, fora de campo. Acho que o cinema é muito feito disso, né? Tem coisas que imaginar é mais interessante do que ver, né? E por isso também que eu acho que a literatura é tão fabulosa. Eu costumo falar que as pessoas falam, nossa, cinema. Aí eu sempre tenho uma amiga que eu sempre falo, nossa, eu gosto mais de poesia do que eu gosto de cinema. Aí esses dias ela tava aqui, eu falei, não, meu bem, eu gosto mais de música do que eu gosto de cinema. Cinema acho que eu nem gosto tanto assim. Mas assim, poesia é uma coisa que eu gosto muito. E eu acho que tento fazer poesia fazendo cinema, assim, né? Gostaria de ser mais, queria ser poeta. Mas a gente tenta dar esse jeitinho. Porque eu acho isso, assim, eu acho que a literatura, eu gosto muito de palavra. Palavra eu acho que é uma coisa que é tão... Essa coisa de você não... Porque o cinema é muito pobre nesse sentido, né? Você tem que mostrar tudo. Tudo você tem que mostrar. Aí, nossa, imaginar é tão melhor, né? Eu como boa pisciana, prefiro 1000 vezes imaginar do que ter que ver. Ver é muito pobre às vezes. Mas aí eu acho que a linguagem entra nesse lugar também, né? De tentar falar, já que eu vou ter que te mostrar, eu não vou te mostrar assim de qualquer forma, né? Não vou te mostrar assim tão sem doce, né? Tem que ter alguma coisa que tem que depender de você também, né? Porque se a gente mostra tudo, eu acho que fica muito unilateral, fica pobre mesmo, assim. Eu acho que o não mostrar é uma das coisas mais valiosas que as artes têm, que eu acho que é uma herança da literatura, eu diria. Glenda vai poder falar melhor. Adorei. Glenda Mello, eu já queria que você comentasse também, já falasse, a gente, o papo estendeu, desculpa vocês, assim, o papo acabou se estendendo. E aí já entrando para as considerações finais, infelizmente, mas podemos? Podemos. Quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando assim, eles moram todos na mesma casa, porque aparece, né? Aí eu fiquei pensando assim, eles moram... Eu falei, não, mas não mora na mesma casa, porque ela só por essa porta. Eu achei, assim, eu acho que você falou da experimentação, vou falar do efeito, é que eu fiquei pensando assim, mas como que é isso? Eu não tô entendendo. Por que ela... Aí depois eu entendi que eram 3 casas diferentes. E na hora que ela some, assim, entre que ela tá conversando com o marido do Ivan
e que eu falei, onde que ela foi parar? Eu pensei assim, ela pode estar descendo, depois, é que eu falei assim, ela devia estar descendo na rua, não naquela... Então, eu acho assim, o efeito, né? Porque é o que você falou de não dar tudo pronto, fazer o outro pensar, fazer o outro refletir. E eu acho que você consegue fazer isso no seu filme, porque em muitos momentos do seu filme, nessa experimentação, você desloca a gente para lugares que a gente não está acostumado, né? Desses filmes mais, entre aspas, redondinhos, que você já sabe assim, exatamente qual o percurso da narrativa. Então, eu gostei disso, eu fiquei pensando. E eu demorei um tempo, porque eu estava assistindo, né? Você falou que é pisciana, eu também sou, e pisciana a gente fica olhando assim. Aí eu fiquei pensando, eu tô perdendo alguma coisa aqui que eu não tô entendendo. Aí voltei, porque pisciana a gente perde umas coisas, né? Então eu voltei. Mas eu acho que isso é importante, o experimentar, o reinventar, o novo, porque é nesse experimentar, nesse reinventar que surge a transformação, que surge coloca a gente para um outro lugar, que nos obriga a mudar o foco, a ir ler sobre uma questão, a ir aprender sobre outros aspectos. E eu acho que isso o seu filme faz. Eu fiquei com uma curiosidade, uma pergunta, mas por causa do tempo depois eu passo a pergunta. Mas, assim, eu gostei muito, né? E caminhando aqui, eu quero agradecer pela conversa, pela oportunidade, por ter assistido ao filme. Fiquei pensando muitas coisas e quero muito que as minhas alunas, que os meus alunos assistam, porque eu acho que pode fazer toda a diferença, né? E toda a diferença para essa geração que vem vindo e para refletir o lugar das pessoas negras de um outro lugar, né? E pensar nas infinitas possibilidades que nós, enquanto pessoas negras, temos. Então, eu quero agradecer a você pelo filme, continue fazendo muito mais filmes, produzindo, né? Eu acho que nós precisamos disso, sendo assim, seguindo aí essa pioneira, rodando um filme como Uma Mulher Negra, de um longa, eu acho que isso é muito importante. Você pode, talvez não ver o efeito disso agora, mas lá para frente você vai ver alguém falar, eu me inspirei na Glenda Nicásio quando ela fez o filme dela e vi que eu também podia. Eu acho que isso é importante. Quero te agradecer. Quero agradecer o Mauro pela conversa, por estar nos conhecendo aqui, né? Fui vendo que você foi acompanhando a minha aula por tabela com a Bárbara. E acho que essa experiência toda aqui, ela está sendo muito boa, essa conversa, essa aprendizagem. Então, eu só agradeço. Glenda Mello, você também tem que conhecer os outros filmes do Ari e da Glenda. Ilha e Até o Fim. São... né? Glenda Nicásio, por favor. Eu fiquei curiosa para saber a pergunta da Glenda. Que bom, que eu também fiquei curioso. Então, minha pergunta é como é que você falou do candomblé, né? E eu queria te ouvir um pouquinho dessa relação do candomblé e o filme. Então, a Cachoeira é uma cidade que é uma cidade de Oxum, assim, né? Tem o Rio Paraguaçu, que é um riozão que atravessa essas duas cidades, São Félix e Cachoeira. E eu acho que passar por ele já ele traz toda uma transformação, assim, né? Cachoeira também foi uma cidade escravista, assim, escravagista. É uma das primeiras cidades da Bahia, assim, então tem as ruínas, tem engenho, esse lugar, assim. E é também a cidade com mais terreiros por metro quadrado, assim, né? O terreiro mais antigo do Brasil também está aqui. Então, são energias muito fortes, assim. Esse apontamento com o Oxum já acontecia no roteiro. O roteiro já tinha, né? Já trazia lá Violeta como filha de Oxum, Margarida também como filha de Oxum. E aí isso também foi uma coisa de construção das personagens pra gente
para a construção das personagens, para a construção. Tanto é que, tipo, a Violeta, a Aline Bruni, a gente, na caracterização dela, a gente colocou um espelhinho de Oxum, de colar nela. E aí ela acabou desenvolvendo uma relação que todas as vezes no filme que tem algum momento muito forte, tipo quando a avó dela morre ou quando ela tá muito triste, ela sempre se apega, assim. E aí tem vários momentos do filme que ela pega, e foi uma coisa que ela foi desenvolvendo a partir dessa caracterização que a gente propôs. E foi muito interessante. E aí eu acho que o legal, assim, o que eu gosto da minha equipe e desse trabalho especificamente, é como a gente consegue, tem essa coisa da linguagem nascer a partir de algumas questões importantes, pra gente são relevantes pro filme, né? Então, pra gente, Oxum acabou virando linguagem, né? Oxum era uma inspiração e ela acabou virando linguagem. Então, a gente tinha uma câmera Oxum, tem alguns momentos que, tipo, Oxum não aparece, mas a gente tem uma câmera Oxum. Uma câmera que vai para cima, uma câmera que pede, né? Que vai atrás, né? Que vai cobrar também, né? Dessa personagem. A arte se inspirou muito, né, em Oxum, né? Tipo, tem essa paleta do amarelo e do marrom. O amarelo é uma coisa que está bem povoando o filme, né? Seja o amarelo do dendê, o amarelo das paredes, a casa da Violeta é toda amarela. Tem uma energia de amarelo, assim, acho que e aí também falar de cor é uma coisa que é tão abstrata, né, mas que é tão gostosa por isso, que é exatamente isso. A Violeta era esse lugar que trazia essa energia do amarelo, e o amarelo era Oxum, né, no final das contas. No roteiro, em algumas primeiras versões, Oxum aparecia muito mais até, enquanto personagem mesmo, né, que tem uma cena que ela aparece, mas tem gente que nem identifica que é Oxum, acha que é uma outra coisa, é Oxum, né, mas ela aparece muito rápido também, porque a gente também acreditava que era uma coisa do não filmável, né? Não é uma persona que é uma entidade, é uma energia, é algo que não é passível de ser visto também, né? Então, Oxum, quando ela aparece muito rapidamente, num flash, num sonho, e você não vê direito o que está acontecendo, né? Qual que é aquele corpo, vê que é uma mulher negra, vê que tem alguma coisa de dourado, mas você não tem muito tempo para aprendê-la, né? Porque acho que a imagem também aprende, né? Prende e aprende. E aí o Oxum era uma coisa que meio que escapava. Mas a câmera, tipo, Margarida na cachoeira, tinha Oxum. A gente falou, não, pra aqui já tem cachoeira, por que vai ter Oxum também, né? Aí a gente tirou o Oxum, ficou só a cachoeira, que a gente já entendia que entendedores entenderão, né? Mas a câmera também tem várias sequências, assim, porque cada câmera era uma personagem também. E aí tinha uma câmera eu lembro de uma cena que a Margarida tá sentada, né, na mesa e a câmera chega nela assim, eu até, uai, por quê? Sim. E aí é uma câmera Oxum, assim, essa câmera que vai com tudo, vai atrás, né? Então, acabou virando linguagem mesmo dentro do processo. Olha, eu queria conversar. Direção de arte, eu não sei nada de direção de arte, mas que assim, é uma coisa que eu acho lindo quando as pessoas falam e me abre um outro mundo. Eu tenho muita dificuldade quando estou falando de dificuldade, não entender quando alguém explica, né? Estou falando de dificuldade quando eu vou criar. Eu sou montador, mas às vezes eu escrevo, mas eu não consigo, direção de arte é muito, eu tenho dificuldade. Então eu queria perguntar sobre direção de arte, um monte de coisa que eu queria perguntar. Queria dizer que interseccionalidade, algumas coisas além da bineiridade, eu também fico muito, assim, eu fui professor de educação física, formado em educação física, aí eu vim para o Rio para ficar 4 anos para fazer cinema e voltar para Belo Horizonte. Fiquei, casei. Uma coisa que mais me determina é que eu sou Atlético Mineiro, então eu sou família e sou Atlético Mineiro, sou galo doido. E, gente, vocês não sabem o tanto que eu sofro de não estar assistindo jogos, todo jogo, qualquer jogo. A Bárbara sabe. Time de base sub-15, feminino, treinamento. Se tiver transmitindo, eu vejo. E aí eu vim, casei com uma flamenguista, né, carioca, e não fui isso. E mesmo fazendo cinema, eu falei, eu quero fazer cinema, vim para o Rio, vou fazer cinema, ser diretor. A educação não me deixou, então eu estou aqui, né? A educação e o cinema também está tudo muito junto. E que a Glenda Mello também falou uma coisa que
é muito forte, que eu gosto. 2010, quando eu cheguei, a Bárbara chegou em 2009. Ela também pode falar, ela chegou, trabalhou na escola de comunicação. É um lugar muito elite também. E as entradas, assim, era um mar branco. Ainda continua, estruturalmente, né? Estruturalmente continua, né? Nós temos o UFRJ pela primeira vez em 100 anos, nós temos uma reitora mulher. E é branca. Claro, não poderia ser ela não poderia ser o combo, né, trans, negra, né? Não, isso também diz muito. Então, para ter um reitor negro da cor preta, só daqui a vai ser 103 anos, quando acabar o mandato dela. Mas na escola de comunicação, de uns tempos para cá, com o que você falou, Glenda, DENEM, outros corpos chegando, mudou muito, mudou as conversas, mudaram as trocas, não é mais par branco, foi bom para todo mundo. E ao mesmo tempo a gente está com pressão, como a Glenda Mello falou, de acabar com isso, né, de retroceder. Eu lembro quando eu fiz o mestrado, eu fui voltar para a UF. UF eu era o único negro, quer dizer, eu tenho um sócio que é amigo, que é o outro negro, na minha geração da UF, 2006, cinema. Eu fui voltar lá para fazer uma matéria com César Milhorim, lá da UF, professor de cinema. Ele estava dando aula para mestrado e doutorado. Gente, eu cheguei, não foi Camarões, ok, mas porque a minha memória de UF era uma memória branca, eu estou cercado de brancos. E aí quando eu cheguei lá, tinha um outro branco, mas tudo mestrado, doutorado, tudo preto. Aí eu falei, caramba, o que é isso? Eu estou na UF? Eu fiquei estupefato e é um estranhamento tão bom, né? E aí eu estou pensando nisso, das pressões de mudança, muita coisa acontece dentro, né? Muitas pessoas, a pressão de dentro, junto com a pressão de fora para entrar, mas quando chega dentro, isso é muito importante, né? Essa inércia positiva. Você mover a pedra é muito difícil. Quando movimenta, poxa, ela começa a andar muito. Eu estou pensando no seu cinema, Recôncavo Baiano, sair dessa regionalidade e dessa pressão. Por exemplo, essa aula aqui foi a partir do Festival do Conhecimento que a gente teve, Glenda, e a gente... Spike Lee, Esperando Spike Lee brasileiro e outras. E o Festival do Conhecimento da UFRJ foi bem bacana, trazendo essas questões. E aí a diretora da ECO, a Suzy, agradeço muito a Suzy, ela me pegou, no meio do Festival do Conhecimento, ela me pegou pela orelha, Mauro, você vai dar uma disciplina. Eu não sou professor aqui eu sou um técnico administrativo. Aí eu me juntei aqui e falei, tá, beleza, cinema negro. Aí eu falei, opa, e aí também, vou convidar. Então, essa possibilidade, essa facilidade que a gente tem de trazer coisas, é só quem está aqui dentro, né? E aí tem vários movimentos aqui, movimentos deles, tem vários aqui, de pressão de dentro. Eu acho tão importante isso. De dentro também, a coisa surgir de dentro. Porque talvez a mudança só se tiver alguém dentro fazendo alguma coisa também. Então, eu queria agradecer. Não foi bem um discurso de final, agradecer, mas é isso, eu queria agradecer muito, eu estou bem emocionado com o encontro de vocês e é isso, agradecer demais aos alunos, ao pessoal que está aqui batalhando também nesse encontro remoto que é difícil para todos, todas e todos, é muito difícil, está no final de período, eu sei que, nossa, muitas pressões, né? A gente queria muito estar junto e agradecer demais vocês e obrigado, gente. Obrigadão, gente. Boa noite. Foi um prazer muito grande essa conversa. Muito bom ter conhecido Glenda. Vou virar seguidora. E vamos continuar esses papos que é isso que importa no final das contas, assim, né? Isso que dá uns respiros pra gente também, não é acreditar que o mundo é só um caos, né? Sim. Posso falar meio minuto? Eu não devia, eu sou intrusa total. Pode ser intrusa do meu coração, Bárbara. Fale. Glenda Nicati, obrigada por esse filme. O Mauro sabe da minha dificuldade de assistir filmes depois das 10 horas da noite. É uma dificuldade imensa. E ontem, meia-noite, a gente começou a assistir o seu filme. O Mauro falava sempre, você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir. Ontem, meia-noite, ele falou assim, você quer tentar? Aí eu, quero. E
Nem pisquei, fiquei lá, ó, acordada até E o toda hora eu final. olhava pro lado. De 10 a 10 minutos, tá acordada? Tá acordada? Eu falei, caramba! E já sonhando com esse encontro de hoje, pensando em tudo que a Glenda Mello poderia contribuir. Aí eu queria só resgatar. O Ilha, eu tinha assistido no Festival do Rio, tinha ficado louca também. E acho que o Ilha é de 2019, não é? Ou passou 2018. Mas passou no Festival do Rio de 2019? Festival do Rio passou. Porque eu voltei, como o Mauro está dizendo, toda a aula da Glenda, toda quinta-feira, meio-dia. Eu moro pertinho da Unirio, né? E a aula era na Unirio. Então, 12h15 eu chegava em casa, eu chegava igual uma louca para falar de tudo que a Glenda Mello tinha falado, tudo que eu tinha aprendido. Eu chegava igual a doida, eu dava aula de novo. Claro que não com toda a maestria da Glenda Mello, né? Óbvio, não tem esse poder ainda. Mas, então eu falava tudo. E o Ilha, quando a gente saiu, caraca, mas eu fazendo todas as interseccionalidades possíveis com todos os textos. Então, Glenda Mello, assista ao Ilha também, que é incrível. E é isso. Sou muito fã de vocês duas e muito orgulho, assim, de poder, sei lá, ter minimamente mexido alguma coisa aí e ter juntado vocês. Obrigado, Bárbara. Vou te abraçar a hora que sair aqui. Vou até abrir, ó. Espera que eu vou te abraçar daqui a pouco, tá? Então, gente, eu vou ser o último a sair, sou o anfitrião e eu quero abraçar a Bárbara logo. Então, um beijo para todos. Tchau, gente. Obrigado. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.